coisa importante que a gente vai abordar nessa aula 6 é quando a gente fala gráfico de mudança de estado. Uma coisa importante é que a gente precisa trabalhar duas coisas. Quando a gente trabalha uma substância pura, ela tem uma característica muito importante, que seria você ter o ponto de fusão e você ter aí o ponto de ebulição, eles sendo constantes. Quando você tem uma mistura, a gente tem aí o ponto de fusão e o ponto de ebulição variáveis. E isso é importantíssimo que o aluno saiba. É como se fosse a impressão digital. É lógico que quando a gente está falando de mistura aqui, a gente está falando de mistura comum. Eu vou falar depois, em outra aula mais específica, como seria as misturas especiais. Nós vamos falar um pouquinho de substância pura e substâncias que não são puras, no caso as misturas comuns. Se você for observar, uma substância pura, os gráficos de mudança de estado, que seria mudar do sólido para o líquido, do líquido para o gás, eles seguem um padrão. Eu vou desenhar aqui rapidinho junto com vocês um gráfico mostrando essa curva de aquecimento. Aqui está zero, aqui está o tempo, que pode ser em minutos ou segundo. Aqui eu tenho a temperatura em graus Celsius. Se você for observar como seriam os gráficos de aquecimento nesse casozinho aqui. Bem simples, você imaginar. Vamos aqui comigo. Se você for observar, o que vai acontecer? Eu vou ter uma escadinha perfeita. Por quê? Porque na verdade aqui eu vou ter ponto de fusão e ponto de ebulição que constante. Se você for observar aqui, eu tenho aqui nessa primeira constância no gráfico, eu vou chamar aqui de tempo 1, aqui eu tenho o meu ponto de fusão. Em uma substância pura, você vem aquecendo, você tem aqui uma substância no estado sólido. Então eu tenho um sistema aqui monofásico. O que é um sistema monofásico? É aquele que apresenta uma única fase. Então eu só consigo ver tudo sólido. Então quando atingir aqui essa temperaturazinha aqui, que eu vou chamar de T, eu vou atingir o meu ponto de fusão. A partir daí, como a substância é pura, ela vai ficar constante. Aí o que vai acontecer? Do tempo T ao tempo T1, eu vou ter uma mistura aqui de sólido, que está fundindo, mais líquido. Então, de 0 a T eu tenho um sistema monofásico. De T a T1 eu tenho um sistema bifásico, ou heterogêneo. Por que heterogêneo? Porque eu consigo ver o sólido e consigo ver o líquido. Quando chegar no final, ou seja, em T1, o que acontece? A temperatura vai começar a subir novamente. Ela começou a subir aqui, ficou constante, começa a subir novamente. Porque aqui já começou na verdade, a aquecer o líquido para atingir aí, na verdade, o seu ponto de ebulição. Aqui já virou um sistema homogêneo. Eu posso puxar aqui, o gráficozinho T2. Então eu já vou ter aqui atingido o meu ponto de ebulição. A temperatura novamente vai ficar constante. Então entre T1 e T2 eu tenho um sistema monofásico. E aqui agora eu vou ter líquido mais gás, que vai levar um tempo, também em temperatura constante, que eu vou chamar aqui de T3. Então entre T2 e T3 eu tenho um sistema também bifásico, até atingir o sistema de vapor. Do mesmo jeito eu resfrio, então eu posso tanto aquecer como resfriar. Qual é a característica desse gráfico? É que o ponto de fusão e o ponto de ebulição, tá vendo aí, da substância, eles são aí, na verdade, constantes. Então, uma das características que nós estamos vendo é que o ponto de fusão e o ponto de ebulição, eles são constantes. Então isso é muito importante graficamente na hora da gente trabalhar aí a substância pura. Então é uma característica normal. Quando a gente vem para as misturas, aí a gente tem uma característica bem interessantezinha também de se observar. Eu tenho aqui a temperatura em graus Celsius, eu tenho aqui o tempo em minutos e eu tenho aqui a seguinte característica de gráfico. Quando você for observar, ela vem seguindo o mesmo patamar. Só que o que acontece? Na mistura, eu não tenho aí, na verdade,
uma temperatura constante, tanto no ponto de ebulição quanto no ponto de fusão. Se você for observar, aqui eu tenho T1, aqui eu vou atingir o ponto de fusão, aqui no gráfico, que eu vou chamar de T2, eu não vou ter aí, ó, uma temperatura constante. Seria o meu ponto de ebulição. Então eu tenho o ponto de fusão e tenho o ponto de ebulição. O raciocínio, do mesmo jeitinho que a gente analisa o gráfico da substância pura. Eu vou ter um sistema aqui bifásico, aliás, monofásico no sólido, bifásico no sólido mais líquido, líquido monofásico, líquido mais gás bifásico e gás monofásico. Mas o que vai caracterizar mesmo é o ponto de fusão e o ponto de ebulição, que eles são o quê? Variáveis. Ok? Então, eles são variáveis. O que o aluno precisa identificar é que é fácil ele diferenciar um gráfico de aquecimento de uma substância pura de uma substância não pura, uma mistura comum. Essa angulação que se forma aqui, mostrando que não é constante, ou seja, a temperatura aumenta em função do tempo. Então, essa diferença marcante é onde o aluno identifica aí no gráfico. Então, essa aula de gráfico de aquecimento ela é muito importante porque o aluno começa a entender o que é uma substância pura e o que é uma mistura. Ok? Muito comum o aluno às vezes ter dúvida relacionada a essa questão do gráfico de aquecimento. Então é muito importante que ele tenha esse cuidado. E lembre-se, cuidado porque pode ser perguntado, dependendo de 0 a T1, por exemplo. 0 a T1, o estado físico aqui é sólido. Então é um sistema, por exemplo, monofásico. Então nós temos sistemas monofásicos e sistemas bifásicos. Então monofásicos eu tenho apenas um estado físico. Quando eu tenho mais de um estado físico, né, sólido e líquido, líquido e gás, entendeu? Líquido e sólido, aí eu vou ter um sistema bifásico. Ok? Cuidado com essas informações que são fundamentais aí na hora de resolver problema envolvendo o gráfico.